Muito bom dia, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD, como tem sido nos últimos domingos, o estudo no livro de Gênesis. Para tanto, nós iremos começar orando ao nosso Deus. Oremos. Pai, nós queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos estudando a Sua palavra. E queremos clamar a Ti, Senhor, Sua orientação sobre nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, que possamos compreender um pouco mais da Sua palavra para as nossas vidas. Abençoe essa sala de aula, abençoe assim também nossos queridos irmãos que estão reunidos também em outras salas. Nós clamamos essas bênçãos no nome de Seu Filho Jesus. Amém. A aula de hoje é a lição de número 9, cujo título é A Verdadeira Casa de Deus. Alvo da nossa lição. O aluno será capaz de alcançar os seguintes objetivos. Primeiro, gerais. 1. Compreender que os episódios vivenciados por Jacó foram usados por Deus para que a sua vida fosse transformada. E 2. Compreender que Betel foi lugar de renovação espiritual de Jacó. Ainda como objetivos agora específicos, temos 1. Buscar no seu viver diário momentos de renovação espiritual em Deus. E 2. Escrever frases que expressem o processo de transformação espiritual pelo qual está passando. A lição de número 9 tem como base o texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, dos capítulos 27 até 31. E o texto áureo desta lição está em Gênesis 28, versículo de número 16, que eu leio para os irmãos agora. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Introdução. Bem, a lição do dia de hoje, que vamos estudar, está baseada nos capítulos de 27 até 31. E nós vemos muitas coisas nesses capítulos, mas entre outras coisas, nós vemos mais uma vez o exemplo de uma família com problemas. Os irmãos conhecem a história, nós vamos ler alguns trechos desses capítulos, onde nós encontramos uma acirrada competição entre irmãos. Uma competição que vai além daquilo que a gente poderia considerar ser normal. Nós estamos acostumados, nos nossos relacionamentos familiares, até uma certa competição, entre irmãos. Mas o que nós vemos aqui entre Esaú e Jacó excede aquilo que nós poderíamos considerar de normalidade. Além disso, soma-se a isso alguns problemas de inabilidade quanto ao trato dessa questão no que diz respeito aos seus pais, Cada um deles escolhe, faz uma predileção em relação a um dos filhos, que mais uma vez é um erro gravíssimo, um perigo muito grande de criar algo maior do que aquilo que possa se esperar entre uma competição entre irmãos, Nós vemos também a displicência de Esaú quanto às coisas de real valor na sua vida. Particularmente estamos falando da venda da primogenitura. Isso é um problema seríssimo, do qual Esaú não teve condição de tratar com o devido respeito que ele deveria tratar. Além disso tudo, ao longo de todos esses capítulos, até chegar lá no 31, nós também notamos a mão de Deus agindo sobre a vida daquelas pessoas que foram separadas por eles para cumprir a sua promessa. Então nós vemos que a promessa de nosso Deus, ela vai ser cumprida independente daquilo que nós, seres humanos, possamos fazer, em termos daquilo que possamos avaliar que devemos ajudar a Deus para o cumprimento da promessa. Nós estamos sempre prontos a tentar fazer alguma coisa de bem para nós mesmos, mesmo sendo uma promessa de Deus para a nossa vida. Assim foi lá atrás, já, com Abraão e Sara. E agora, de novo, nós vamos encontrar a mesma situação na hora de hoje. Vejamos. Ponto número 1, uma família em conflito. E aconteceu que, como Isaac envelheceu,
e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. E chegou-se e beijou-o, então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse ao seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. Ponto 1. Uma família em conflito. Família. O que podemos aprender? Bem, sobre família podemos falar muitas coisas, mas a primeira poderia ser: família foi formada por Deus. É uma instituição divina. E como tal, é um local onde nós somos instruídos, corrigidos, ensinados, somos amados. Aprendemos muito das coisas que nós devemos e daquilo que nós não devemos fazer na nossa vida. Mas é o lugar onde as pessoas verdadeiramente nos amam, do jeito que nós somos. Porque lá nós somos como somos. Mas não há família perfeita. Todas as famílias têm seus problemas. E mesmo as nossas famílias, famílias de servos do Senhor, têm seus conflitos, têm seus problemas. E muitos deles podem e devem ser corrigidos. E esses conflitos muitas vezes surgem dos nossos erros, porque, de novo, nós somos imperfeitos. O importante é que nós devemos estar sintonizados com o nosso Deus para corrigir aquilo que é necessário corrigir, para que nós possamos ter uma verdadeira harmonia nos nossos lares. Como disse anteriormente, não existe família perfeita e não pode existir também a ideia de que, se somos servos do Senhor, os nossos filhos assim serão também. Cada um de nós deve ter a sua própria experiência com Deus.
E melhor lugar não há do que aquele do nossa família para recebermos essas instruções, para sermos servos verdadeiros do nosso Deus. Mas há princípios que nós não devemos esquecer, como alguns que eu escrevo aqui, né? Uma vida de impiedade e incredulidade dos pais certamente acarretará dissabores à sua descendência. Alerta importante para nós, servos do Senhor, que às vezes famílias possam estar vivendo fachadas belíssimas, mas que por dentro, no seu interior, as coisas não estão bem. E aí uma vida de impiedade, incredulidade, pode levar a um fracasso muito grande dessa família. Por outro lado, pais tementes a Deus, que se sujeitam verdadeiramente às suas atitudes e seus atos aos princípios da palavra de Deus, certamente trarão bênçãos incontáveis sobre as suas gerações. Sem aquela garantia daquilo que falamos agora há pouco, que filho de crente, crentinho é, como nós sabemos muito bem que isso não é verdade. Mas certamente uma família que é sujeita a, nas suas atitudes, aquilo que é a vontade de Deus, certamente será uma família abençoada. E na aula de hoje, né, no tema da aula de hoje, nós vemos também situações de uma família em conflito. Por exemplo, aquilo que nós acabamos de ler agora, né, é uma história terrível, né, narrada lá no capítulo número 27, que nos mostram algumas verdades e os dissabores de atitudes erradas quando não cremos na promessa de Deus. Foi isso que aconteceu lá na família de Isaac e com seus filhos Esaú e Jacó, né? Nós vemos alguns problemas, como por exemplo, Deus não muda e suas promessas são irrevogáveis, mesmo quando não lhe somos fiéis. Se Deus determinou alguma coisa, assim ela será, independente daquilo que nós somos, se somos fiéis ou não fiéis. Deus está acima de tudo e de todos. A sua vontade é acima de todas as coisas. Portanto, se Deus falou que determinada coisa vai acontecer, assim devemos crer. Ponto 2. Deus não precisa da nossa ajuda. Havia já uma promessa, já havia sido dito para Rebeca que o mais velho serviria o mais moço. Se assim falou o nosso Deus, assim seria cumprido. Mas nós vemos mais uma vez, tal como foi lá atrás Abraão e Sara, como já tínhamos falado, agora também com Rebeca, quanto à situação de seus filhos. Os irmãos lembram que ela tem uma predileção em relação a um filho, Jacó, sobre o outro, que era Esaú. E essa predileção se encaixava perfeitamente bem naquilo que o Senhor já tinha falado, né? Que o mais velho iria servir o mais novo. Portanto, ela tinha desejo muito grande que essa promessa se cumpria, já que ela tinha Jacó como seu predileto. Mas por acaso Deus precisa da nossa ajuda? É Deus, homem como nós, que precisa de alguma força para que alguma coisa possa vir a acontecer? É claro que não. Então, Rebeca se antecipa, traça um plano junto com seu filho Jacó, que a ouve e cumpre, um plano para enganar, para mentir. Jacó foi mentiroso, né? Seu pai pergunta, é você, Esaú? Ele fala, sim, sou eu. Ele mente descaradamente. E assim, arquitetado um plano a partir de sua mãe, ela engana, ou eles enganam a Isaac, seu pai. Deus não precisava disso. Na verdade, o que nós vemos aqui da parte de Rebeca e também de Jacó é a incredulidade, né? Na verdade, eles não creram que a promessa de Deus seria cumprida, visto que Rebeca tinha ouvido aquela situação entre Esaú e seu pai, né? De que trouxesse uma comida, uma caça, um guisado, etc. e tal, que iria abençoar. Ele viu que ali era o momento, era trágico. Então precisa ter uma intervenção. E eles não creram na intervenção divina, creram na sua própria intervenção. E consequências desastrosas vêm. A família já não andava muito bem. A inabilidade de seus pais trouxeram
problema seríssimo no relacionamento dos seus filhos, mais do que devia ser. E agora chega num ponto insustentável, né? Ponto 3. Com o oportunismo de Jacó e a ajuda da sua mãe, agravou-se a crise entre os irmãos. Tão grave ficou essa relação entre os irmãos que Esaú falou: assim que meu pai morrer, né? Assim que ele morrer, eu mato o meu irmão. Ele ia aguardar apenas e tão somente a morte de seu pai. Ou seja, chegou num ponto que era insustentável. Ao ponto que, número 4, para escapar da ira do irmão, não houve outra situação senão Jacó fugir para Padã-Arã. Orientada pela sua mãe, foi para Padã-Arã procurar os parentes da sua mãe, de Rebeca, para fugir da ira de seu irmão. Olha que situação terrível, né? Ter que fugir, um irmão fugir do outro, porque o primeiro ia matar esse segundo. Tudo por conta de uma inabilidade. Tudo por conta, na verdade, de não crer que Deus tem capacidade, tem poder de exercer a sua força naquilo que ele falou que seria se cumprir, a sua promessa. Não houve crença em nosso Deus. Ponto 2. A promessa é renovada. Partiu, pois, Jacó de Bersabe a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. O ponto 2, a promessa é renovada, né? Vejamos, na nossa avaliação humana, poderia Deus querer de Jacó? Ele era um mentiroso, um enganador, sem caráter. Por nós, talvez, nada de bom poderia vir de Jacó. Para nós diríamos assim: abandona, deixa para lá. Não serve para nada. Mas Deus não vê como os nossos olhos. Ele vê de outra maneira, uma maneira muito diferente. Durante essa viagem de fuga, né, como nós lemos agora no texto, né, Jacó acabou tendo uma experiência maravilhosa com Deus. Até então, Jacó conhecia o Deus de seus pais, aquele mesmo Deus de Abraão, seu avô, que havia feito aquela promessa. Mas ele não conhecia o Deus pessoalmente. Mas naquele momento ele reconheceu a pessoa e a soberania de Deus sobre a sua vida. Quando Deus em sonho aparece para ele e ele vê aquela escada onde os anjos estão subindo e descendo, né? E Jacó, naquele momento, ele podia se fixar na escada, se fixar, se olhar nos anjos, mas ele se fixou na pessoa de Deus que estava lá em cima e que ele se revelou a ele, Jacó, falando mais uma vez e renovando mais uma vez aquela promessa que já tinha sido feita a princípio lá para Abraão, sobre fazer dele uma grande nação, que se estenderia para o norte, o sul, leste, oeste, né? Ocidente, oriente, e faria uma grande nação a partir dele. E mais, que ele voltaria para Canaã, ele estava fugindo, é verdade, né? Mas que ele voltaria para Canaã, aquela terra era a terra prometida.
e ele seria muito abençoado, e que ele, Deus, não abandonaria ele de maneira nenhuma. E nós sabemos perfeitamente bem que foi exatamente isso que aconteceu. No entanto, a gente não pode perder de vista que as nossas ações têm suas consequências, né? Então ele estava indo lá para a família de sua mãe, Rebeca, lá na parte de Labão, o irmão de sua mãe, seu tio, e lá também ele ia procurar uma esposa, né? E ele iria encontrar, como nós vamos ver o texto no próximo capítulo, né? Mas ele sofreria, ia ter as consequências daquilo que ele fez. Ele foi um enganador, né? Um mentiroso, e ele também seria enganado, né? Deus pôde ver algo em Jacó que poderia ser trabalhado para que fosse trazida a maturidade da sua fé e de caráter. E assim ele trabalhou lá enquanto ele esteve Jacó junto com Labão. Assim também Deus, pela sua fidelidade à sua palavra, a ele mesmo, e a sua misericórdia que exerce sobre a nossa vida, também pode usar a nós como vasos de bênção. Ponto 3. Amor e engano. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou-a a sua voz e chorou. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante, e formosa à vista. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. E aconteceu, à tarde, que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Gênesis no capítulo 29. Ponto 3. Amor e engano. Depois de uma longa jornada de Berseba a Harã, Jacó chegou à terra do Oriente, à procura de seu tio Labão, irmão de sua mãe, a quem iria pedir uma esposa. Nós podemos ver nesse texto alguns fatos relevantes e interessantes, narrados, que são: um poço. Poço era naquela época um lugar extremamente importante, né? Um local com muita pouca água e onde você tinha grande quantidade de rebanhos e precisava dar de beber a esses animais, além das próprias pessoas, é claro, né? Então era um ponto de encontro entre pessoas das mesmas tribos, das mesmas nações e estrangeiros também. E aí que Jacó encontra um poço, um lugar de encontro. E lá encontra pessoas, lá encontra animais, e lá começa a conversar e procurando saber a respeito de Labão. É nesse poço, ponto 2, onde ocorre o encontro com Raquel. Raquel aparece lá apacentando as ovelhas de seu pai Labão e se apresenta como filha de Labão. E nesse encontro Jacó, vamos dizer assim, já se apaixonou por Raquel, né? Já desejou a Raquel. E já ficou muito feliz porque ficou sabendo que era filha de Labão, seu tio, que era exatamente quem ele estava procurando para achar uma esposa para si, né? Raquel vai ao encontro de seu pai e conta tudo o que tinha acontecido.
E parece que o irmão deve ter uma boa memória e deve lembrar que essa história de encontro em poço procurando uma noiva não é novidade, né? Já tinha acontecido, o irmão deve lembrar muito bem, porque já estudamos isso. Pois bem, Labão, quando fica sabendo, vai ao encontro de Jacó e o recebe muito bem, muito bem. Abraça, o beija e diz que certamente, né, depois que Jacó conta todas as novidades, tudo que tinha passado, tudo que tinha acontecido, Labão fala, certamente este é carne e osso, né, da minha carne e dos meus ossos, que é um termo que designa naquela época que era parente realmente, né, era realmente um parente. E aí, o que acontece? O que acontece é que o nosso querido Jacó começa a trabalhar, né, para Labão. E depois de um certo tempo, né, Labão oferece a ele um salário para ficar trabalhando com o seu rebanho. No que Jacó propõe, baseado numa grande e bela história de amor, trabalhar por Raquel durante 7 anos. Ele não queria salário, mas um dote para Labão, que seria o trabalho dele durante 7 anos pela esposa Raquel, a filha mais nova. E assim foi, diz o texto, que ele nem sentiu esses 7 anos passar, porque lhe foram leves, porque ele sabia do grande presente que estava por esperar ao fim desse período. E assim foi. Ponto número 5, uma trama ardilosa. Vejam só vocês o que aconteceu. Aconteceu que, cumprido o tempo, né, de acordo entre eles, foi Jacó e pediu a sua esposa. E Labão fez uma grande festa, chamou todos os importantes daquele local e à noite foi entregue a filha. E ele a possuiu, Jacó possuiu. Mas chegando pela manhã, ele teve desvendado suas vestes, seus olhos, né? Provavelmente com um véu que estava separando daquela filha, e viu que não era Raquel, era a irmã mais velha de Raquel, Lia. E assim ele foi enganado. E foi tirar satisfação, seguramente, com Labão, seu sogro. Veja que interessante. Aquele que tinha roubado o direito da promessa como primogênito, que era seu irmão, agora recebe a primogênita. Aquele que tinha enganado o seu pai pela falta de visão, agora foi enganado também pela falta de visão que teve na noite em contato com a Lia. Aquele que enganou, agora é enganado. É verdade que nosso Deus nos perdoa se nós nos arrependemos daqueles nossos erros e sinceramente procurarmos o perdão dele. O perdão de Deus é sincero. Não é com cera, não é maculado, é totalmente sincero. E nós podemos pegar e tomar posse do perdão. Mas Deus permite, pela sua justiça, que nós tenhamos que assumir as consequências dos nossos erros. Se não existe pecadinho e pecadão diante de Deus, isso é uma verdade, realmente não existe, mas as consequências de alguns pecados podem ser muito mais danosos do que de outros. O que aconteceu aqui foi que Jacó tomou do seu próprio remédio. Do mesmo jeito que ele enganou, agora ele é enganado. Ponto 6, um amor sacrificial. Mesmo diante de toda essa situação, Jacó fala para seu sogro Labão e entra em acordo. Trabalharia ele por mais 7 anos pela mão da sua filha mais nova, que era a amada dele, a Raquel. E assim se cumpriu. Ponto de número 4. De volta à terra prometida. Leiamos. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória.
E viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-a a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. Eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem os rebanhos, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão tem feito. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai, que seu pai tinha. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Gênesis capítulo 31, versos de 1 a 21. Ponto 4. De volta à terra da promessa. Pois bem, é chegada a hora de Jacó voltar à terra de seus pais. Já se tinham passado 20 anos. E essa decisão possui alguns motivos robustos. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é por causa da ordem expressa de Deus. Diz Deus assim: Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te à terra da tua parentela. Deus dá uma ordem e faz uma promessa tal como já tinha feito lá em Betel, né? Naquele episódio quando Jacó está dormindo, tem aquela pedra como travesseiro, né? Ele fala, volta, porque ele já tinha dito, você vai voltar para Canaã, vou fazer de você uma grande nação, e agora é a hora de voltar. Já passou tempo suficiente. Então, Jacó está se preparando para sair. É verdade que também tem alguns outros motivos que levam a ele a ver que está realmente na hora de sair. Um dos outros motivos é as acusações levianas de seus cunhados. Jacó tinha chegado até Labão sem absolutamente nada. E agora é um homem rico. Assim como também tinha sido Labão sido abençoado pela presença de Jacó trabalhando para ele. Labão também enriqueceu, né? Mas agora, nesse momento, seus cunhados sentem inveja, têm ganância, né? E acusam o Jacó, vamos dizer, de um enriquecimento ilícito. Teria ele roubado de Labão. E isso trouxe problemas, porque um outro motivo era o semblante, né? Jacó dizia que o semblante de Labão já não era como antes, tinha desfalecido, era desfavorável, né?
Esse é o motivo pelo qual, né, ele busca conselho junto com as suas esposas, Lia e Raquel. E ele conversa com elas. Ponto importante, né, porque essas mulheres o apoiam. Elas mostram que Labão, seu pai, tinha tratado elas como uma mercadoria, tinha vendido as duas. E elas se sentiam, com certeza absoluta, se sentiam menosprezadas pelo seu pai. E o conselho que elas dão é: faça como seu Deus tenha dito. Bom conselho. Momento de reflexão, né, do qual nós, como servos do Senhor, nós que somos casados, devemos estar em sintonia com nossas esposas e com os esposos também, para que nós possamos buscar conselho, porque são nossos parceiros, nossos companheiros, carne da nossa carne, são aqueles que nos querem muito bem. E por isso um conselho desse deve ser levado em consideração, deve ser ouvido, tal como Jacó fez com as suas esposas. Ainda, Jacó então dispõe da sua família e seus bens para regressar a Canaã. Mas ele ainda teria que enfrentar dois principais obstáculos. Um deles, Labão, seu sogro, né, que resistiria em deixar que Jacó fosse embora. Por isso mesmo ele saiu escondido, fugido, né? Para Labão, Jacó era como um escravo. E ele, Labão, tinha sido muito abençoado pela presença de Jacó no seu meio. E ele não queria que ele fosse embora assim tão facilmente. Então, sair seria um problema. Mas entrar na terra de Canaã, outro problema talvez maior ainda. A fúria de Esaú, seu irmão, seria a resistência a que ele voltasse para Canaã. A situação, portanto, não era nada boa para Jacó. Ele estava, como nós costumamos dizer, né, entre a cruz e a espada. Essa frase significa encontrar-se em um dilema. E era um dilema mesmo. Dificuldade para sair, maior dificuldade para entrar. Mas ele se dispôs a cumprir aquilo que Deus tinha dito a ele. Eu destaco aqui, quando percebemos que estamos fora da terra prometida e afastados da esfera de bênção, devemos ouvir a voz de Deus, que nos ordena sair de onde estamos e retornarmos para o lugar de onde saímos. É imperativo que a voz de Deus seja aquela que a gente deva cumprir e ouvir. Vemos então que as promessas do Senhor são cumpridas de maneira integral. Deus não faz nada pela metade. Se ele havia dito para Jacó voltar para a terra prometida, é porque ele iria remover todo e qualquer obstáculo que estaria à frente de Jacó. Portanto, Deus fala ao coração ressentido de Labão e adverte ele para que não faça mal nenhum para Jacó. Labão tinha que reconhecer que havia alguém, Deus, maior do que Jacó atrás dele. E também Deus apaziguou o coração de Esaú para receber em paz o retorno de seu irmão. Se Deus falou que ia fazer, se Deus falou que era para ir, nós devemos fazer, nós devemos cumprir, nós devemos agir da maneira que Deus assim ordenou. Porque, como disse, Deus não faz nada pela metade. Deus faz tudo completo. Deus tira todo e qualquer obstáculo. Ponto número 5. Conclusão. 1. Jacó conhecia o Deus de seus pais, mas foi naquela noite, a caminho de Padã Arã, que chegou a ter uma experiência pessoal com Deus. Muitos de nós, criados em lares cristãos, precisamos também ter uma experiência pessoal com Deus. 2. Betel foi um momento especial na vida espiritual de Jacó e serviu para sustentar seus passos diante dos obstáculos que estavam por vir. Assim também, esses momentos especiais de intimidade com Deus devem ser buscados por nós. E 3. O pacto matrimonial é um compromisso assumido diante de Deus. Por esse motivo, deve ser levado muito a sério pelos noivos. Os servos de Deus devem assumir com seriedade a preservação de seu casamento. Estamos assim encerrando a lição do dia de hoje, esperando que você possa ter sido abençoado por esse estudo.
Está aí nessa imagem as referências do nosso estudo dessa manhã e pedimos a Deus que você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor e da sua família também. Até mais.